Godzilla e Kong Novo Império, com seu novo trailer, sem dúvida alguma, surpreendeu bastante gente com seu espetáculo visual. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas que me chamaram bastante atenção. A primeira, vamos falar sobre Gia. A Gia, sem dúvida alguma, nos mostrou que ela vai ter realmente umas visões sobre o que está acontecendo. Provavelmente a ligação do Ziri com os titãs seja mais forte. A doutora que cuida do Kong, e fala o seguinte, que há muito tempo os grandes lagartos como Godzilla eram os protetores da superfície, enquanto os grandes primatas ou os grandes símios eram o protetor da humanidade. Mas algo desencadeou isso, e provavelmente foi Scar King que fez isso. Gia tem diversas visões bastante estranhas do que poderia acontecer. Para ser mais exato, dá a entender que é do futuro, uma visão do futuro, e ainda falam que Kong e Godzilla também sentem isso. Ou seja, Gia tem uma conexão muito mais forte do que se pensava, uma conexão de um titã. A Gia é muito pegada ao Kong, então provavelmente ela tem algum motivo mais do que apenas ser uma humana Yui para se conectar. Provavelmente tem um motivo mais a fundo que provavelmente vai explicar ao decorrer do filme. Uma coisa que vale citar aqui é que uma das cenas mais interessantes é que, por uma forma de curiosidade, que eu já estava querendo falar sobre isso há bastante tempo, mas eu não tive oportunidade ainda, é que a cena onde Godzilla desperta, a cena onde está Evolved Godzilla, a mesma cena, se vocês compararem com a primeira cena de Godzilla e Kong, o Godzilla vs Kong, perdão, vocês vão ver que é basicamente a mesma cena. Já foi dito há um tempão atrás que muitas das ideias de Godzilla vs Kong que foram descartadas vão ser reutilizadas e modificadas para caber em Godzilla x Kong. Então podemos saber que muito do material que foi descartado, que tudo indica que daria para fazer um filme de 4 horas com esse material de Godzilla vs Kong, então acredito que muito material pode ter sido reciclado e posto aqui, claro, com uma adaptação. E a cena do Godzilla despertando na primeira cena de Godzilla vs Kong com os olhos azuis é basicamente a mesma cena do que o trailer apresenta com o Godzilla Evolved. Ele muda, claro, que aparentemente está aqui no Rio de Janeiro. É uma cena diferente, modificada, mas dá pra ver que é bastante uma referência, uma reciclagem. Mas isso não é algo ruim não, eu gostei bastante. É só uma curiosidade que eu queria comentar, que eu estava bastante com muita vontade. Vale citar também que o nosso poderoso lagartão Godzilla está bastante poderoso. E ele está numa forma bastante peculiar. Adam Wingard falou mais recentemente, para ser mais exato, que o Godzilla veríamos várias formas do Godzilla, vários tipos de Godzilla, para ser mais exato, algo desse tipo. E eu interpretei como se tivesse dando a entender que Shimu ou Dog poderia ser de fato os Godzillas que a gente já estava especulando há certo tempo. Mas vendo o trailer, podemos entender que o Godzilla está em constante evolução. E esse filme vai apresentar mais evoluções do Godzilla do que os outros filmes. Bom, a gente vê que o Godzilla está em um estágio que ele não vai ficar com esse nível de poder que o trailer apresentou o tempo todo. Ele vai começar meio básico. Bem lá Godzilla vs Kong, tipo o normalzão, parrudão e tal. Porém, em algum momento ele vai absorver energia. Sim, o Godzilla é capaz de absorver energia. Até foi postado, se eu não me engano, foi pelo KDM ou por algum usuário do Twitter, não me lembro para ser mais exato, que diz mais ou menos que o Godzilla, acho que foi pelo Adam Wingard até, que Godzilla absorve energia. E ele vai meio que se modificando com a energia que ele vai absorvendo. Sim, o Godzilla mata Tiamat neste filme e irá absorver sua energia. Ou seja, Godzilla é muito mais apelão do que a gente pensa, ou está se ficando cada vez mais poderoso. Ele vai ser lá, tipo Ghidorah, absorver a energia dos seus oponentes. Então é bem possível que a energia que ele teve para ficar tão azulado assim é pelo fato que ele acabou de absorver a energia da Tiamat ou por algum outro titã. Vale citar que o Godzilla vai lutar bastante com alguns titãs logo no começo do filme e também um pouquinho lá para o meio, ou seja lá qual for o momento do filme, mas Godzilla provavelmente vai absorver bastante energia sim. E ele vai ter uma aparência com essa sensação de poder. Uma coisa que me deixou bastante intrigado é que o Godzilla
tá meio que sendo atacado pela humanidade. Eu fico me perguntando o porquê disso. Talvez o Godzilla esteja um pouco impaciente ou... Bom, quanto mais energia ele fica, dá pra ver que ele fica um pouquinho agressivo. Eu não sei vocês, alguns acham que não. Mas eu não tenho dúvidas que o Godzilla tá meio fora de si em alguns momentos. Pelo menos dá essa impressão. Meu amigo W. Akaju já me falou que esse filme vai retratar o Godzilla mais herói do que nunca. Só se for no final do filme, irmão. Porque até agora, Godzilla destruindo tudo que ele vendo, tipo... Irmão, o Godzilla tá destruindo sem mais sem menos. Antes, vale sempre lembrar que até em Godzilla 2014, ou até mesmo em Godzilla 2, Rei dos Monstros, o Godzilla até que evitava meio que passar pelas coisas. Ele se destruía não era porque ele queria, era porque realmente ou ele estava lutando ou outra coisa. Mas quando ele tá sozinho, ele normalmente não tenta destruir nada. Mas a gente tá vendo algumas coisas diferentes. Bom, o comportamento do Godzilla tá cada vez mais imprevisível. Eu não acho que ele vai ser um vilão totalmente, mas eu acho que o pensamento dele de tentar evitar a destruição cada vez fica mais complexo. Bom, pessoal, esse vídeo é mais focado nesse tema do Godzilla. Eu vou tentar fazer mais vídeos, porque o trailer mostrou tantas informações que eu simplesmente vou dividir em partes, ok? Mas comentem as suas opiniões. Até mais.